Começa agora mais uma vez o programa Interbusiness e você vai descobrir no programa de hoje por que é importante ser transparente nas suas relações pessoais e profissionais. E outra coisa muito importante que muitas pessoas não conseguiram identificar e por isso têm grande dificuldade ao administrar as suas empresas. Quem é de fato o seu cliente? Além disso, vamos aprofundar e ampliar aqui o módulo Trabalhando com Pessoas Difíceis, que tem muito a ver com essas duas questões. Eu te aguardo no programa Interbusiness. As pessoas que estão nos acompanhando aqui têm visto eu dizer aqui que o que gera, o fundamento que gera problemas de relacionamento no trabalho é porque as pessoas têm intenções que elas querem atingir, objetivos que elas querem atingir e esses objetivos são frustrados e as pessoas começam a ter dificuldade, começam a se sentir pressionadas, começam a ter dificuldade pelas mudanças que estão acontecendo na empresa. Começam muitas vezes a se sentir cobradas ou não aceitas pelos colegas de trabalho ou pressionadas pelo chefe e tem muita dificuldade então de se comportar adequadamente e esta conduta não adequada no trabalho faz a ética ser flexível. A pessoa começa a escorregar um pouco e caminhar para extremos, ou porque ela se torna agressiva demais, ou porque simplesmente ela deixa de fazer o que deveria fazer. Eu sei que você que tem empresa, você que tem um pouco de experiência na vida, olhando esse programa, nos assistindo aqui, está entendendo, está percebendo que isso é uma realidade. E nós estamos te entregando esse conteúdo para que você seja muito mais efetivo, capaz de administrar os relacionamentos com as pessoas difíceis. Mas, preste muita atenção. Talvez você esteja percebendo que você também é uma pessoa difícil. E se você é um gestor, se você é um líder, tenha a humildade de buscar ajuda, né? Se esse nível de dificuldade que você tem em administrar relacionamentos, você sente-se capaz, com o que nós estamos dizendo aqui, de melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, muito bom. Mas se você apresentar uma dificuldade muito grande, peça ajuda. Não é demérito nenhum, não é problema nenhum a gente buscar ajuda. O problema é continuar repetindo grandes erros e dificuldades nos relacionamentos porque a gente simplesmente não busca ajuda. A sua ajuda pode ser, inclusive, a busca de um psicólogo, de um terapeuta, se você for uma pessoa disfuncional. O que é uma pessoa disfuncional? Uma pessoa disfuncional é aquela que quer alguma coisa e não consegue mudar o seu comportamento para atingir. É uma pessoa que vem repetindo os mesmos erros, que fala para si mesmo, fala para as pessoas, eu vou mudar e não consegue mudar. Esta é uma pessoa disfuncional. Este tipo de comportamento precisa de um psicoterapeuta, de um psicólogo, e não é o trabalho que nós fazemos. Mas se você é uma pessoa que tem uma dificuldade que pode ser trabalhada, nós podemos te ajudar aqui ou fora daqui, tá certo? Então, começando o programa de hoje, temos dito aqui que existem dificuldades no relacionamento, que muitas vezes a palavra trabalho, eu disse no começo desse programa, vem de tripalium, que é um instrumento de tortura romano, e muitas vezes as pessoas encaram o trabalho como uma grande tortura. Por isso que nós precisamos ter conhecimento, por isso que nós precisamos aprender, por isso que nós precisamos evoluir, para sermos mais felizes e efetivos no trabalho. Vamos começar então? Olha lá, primeiro slide, por favor. Quando a pessoa não consegue, de fato, realizar a intenção, é o que nós temos dito aqui, ela quer finalizar uma tarefa e ela não consegue, ela começa a ser controladora, ela começa a pressionar, ela começa a não dar espaço para as pessoas, ela quer ter tudo na mão e isso gera um comportamento disfuncional. Um outro problema é quando a pessoa está muito preocupada em fazer o que é certo e tem medo, está insegura de não conseguir fazer. Ela se torna uma pessoa perfeccionista, ela fica obcecada por acertar. Já aconteceu com você de querer entregar um trabalho, entregar um projeto, atender a um cliente, apresentar uma proposta para o cliente e você escreve, reescreve e não consegue finalizar?
Este é o comportamento que acontece quando nós temos uma intenção, estamos nos sentindo pressionados e não conseguimos realizar. Vamos continuar? Olha lá. Próximo slide. Outro problema que faz as pessoas se tornarem difíceis, complicadas, gerar um clima de conflito constante no trabalho, perder credibilidade com seus parceiros e colegas, quando elas querem se integrar, elas querem ser aceitas, por exemplo, acabaram de entrar numa empresa, querem ser aceitas por esse grupo e elas têm tanto medo da rejeição que elas ficam dependentes da aprovação e elas sacrificam-se, abrem mão das suas necessidades para agradar os outros. Isto é muito comum. Isto é muito comum, principalmente nas pessoas um pouco mais velhas. Elas foram criadas num processo muito controlador, muito justo, uma educação muito rígida, e elas então entendem que elas precisam agradar as pessoas o tempo inteiro, só que para isso elas abrem mão do que elas são, do que elas precisam e do que elas querem. Ou seja, tornam-se pessoas infelizes e isso se reflete num comportamento fora do normal, ou por serem muito passivas, se calando, ou até tendo comportamentos agressivos no trabalho. Vamos lá, vamos continuar. E a quarta intenção que gera as pessoas, o conflito com as pessoas, aquelas pessoas que buscam muito reconhecimento. Elas fazem as coisas, mas elas precisam o tempo inteiro que as pessoas estejam elogiando. Olha que bom, que lindo que você fez, parabéns, você é uma pessoa muito competente, você é uma pessoa muito capaz. Nós vivemos isso no mundo profissional, nós percebemos pessoas que dependem da aprovação dos outros, que querem o reconhecimento, e quando não obtêm. O que acontece quando as pessoas não têm o reconhecimento que elas gostariam? Elas, de novo, começam a se comportar como pessoas difíceis, e isso também é muito comum. Todos esses comportamentos você já teve, ainda tem em alguns momentos, eu já tive, eu ainda tenho em alguns momentos, mas quando a gente tem consciência, a gente começa a perceber e ter conhecimento disso, a gente consegue diminuir as nossas dificuldades e, portanto, melhorar a nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, não é isso? Então vamos avançar, vamos trabalhar esse tema que é tão interessante e importante. Próximo slide aqui, por favor. Algumas orientações gerais. Eu vou começar a te falar agora o que você pode fazer de uma forma geral para trabalhar com pessoas difíceis. Até hoje eu não fui muito específico. Eu vou agora dar orientações gerais e no próximo programa eu vou te dar orientações para cada tipo de comportamento difícil. Veja bem, no começo desse programa eu te disse que nós iríamos aprender a trabalhar com pessoas difíceis e listei ali 10 comportamentos muito frequentes ou os mais frequentes nas pessoas de difícil relacionamento. E neste bloco e no próximo eu vou te entregar um conteúdo para que você aprenda como se colocar com pessoas que você simplesmente não consegue, não tolera e acha que é completamente inviável manter um bom relacionamento. Não é verdade. Se você realmente quiser e você colocar essas coisas em prática, você vai melhorar o seu relacionamento com pessoas, inclusive, que você considera impossíveis de se relacionar de uma forma agradável, de uma forma produtiva. Vamos lá então. Quais são essas orientações? O primeiro passo para você trabalhar com qualquer tipo de pessoa difícil é você encontrar um ponto em comum. Veja bem, quando nós estamos trabalhando com pessoas difíceis, o problema principal é que o nosso relacionamento, ele é difícil porque tanto você quanto a pessoa estão olhando o que é diferente, o que é ruim, o desacordo, as dificuldades, e vocês não estão sendo capazes, e a gente não é capaz, muitas vezes, naturalmente, de buscar alguma coisa em comum. O primeiro grande passo para você estabelecer relacionamentos positivos é encontrar alguma coisa que você goste, que você admire naquela pessoa, ou que você sabe que ela gosta na vida pessoal dela. Pode ser, por exemplo,
que ela gosta de um esporte que você gosta. Por que você não começa um relacionamento, uma conversa naquele dia de uma forma amistosa? Porque a pessoa já está esperando confusão, já está esperando briga. Por que você não fala, olha, deixa eu falar uma coisa, você não gosta de correr? Eu te vejo correndo na avenida, por que você gosta tanto? Eu também acho bacana, eu gosto de correr, só que eu corro na academia porque meu joelho não é bom, eu não consigo correr no asfalto. Comece a encontrar, se treine para ser um especialista e encontrar algum ponto em comum entre você e a pessoa difícil. Vai mudar, você vai começar uma conversa muito diferente, a pessoa vai muitas vezes estranhar, mas vai criar um clima logo de cara muito mais positivo, tá certo? Como que isso acontece? Olha aqui, 2 habilidades você vai precisar para isso. Primeiro é a harmonização, é criar um nível de harmonia inicial e depois você concluir isso com a comunicação. Próximo slide, por favor. O que é a harmonização? É aquele comportamento que você reduz as diferenças, eu acabei de te dizer. Você começa a buscar coisas que são iguais, que são comuns. Saiba sempre que a pessoa que tem um comportamento difícil, ela sofre tanto quanto você. Nisso vocês têm, e nós todos temos, um ponto em comum, que é a humildade de reconhecer que somos humanos, que temos dificuldades e que nós, principalmente, não queremos esconder isso. Estamos dispostos a melhorar, tá certo? Voltando para o slide. Então, a harmonização é isso, é você buscar algumas coisas em comum para criar uma harmonia logo de cara. Não entre no problema, não comece a falar do problema logo cedo, né? Para isso, mude a sua expressão facial, mude o seu ânimo, converse com uma pessoa com mais leveza, faça esse esforço, vale a pena. A sua comunicação não verbal, a postura corporal, não julgue as pessoas, tudo isso significa raporte. O que é raporte? As pessoas gostam de quem é igual a elas. Se você for capaz de se colocar na frente de uma pessoa e copiar levemente os gestos, a expressão, o ritmo da voz e o jeito de olhar, você vai perceber que ela vai começar a mudar, porque ela percebeu que você mudou e ela está julgando você, pela primeira vez, mais parecido do que diferente. Vamos continuar. E aí, depois da gente fazer a harmonização, a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar a trajetória do assunto, vai mudar a trajetória do relacionamento, porque a gente ficou mais receptivo, a gente está com mais vontade de escutar do que de falar, e a gente está mostrando interesse em entender de fato a pessoa e encontrar um novo caminho. Esse é o chamado redirecionamento. Próximo slide, por favor. Lembre-se, ninguém coopera com o inimigo. Nas relações pessoais não há meio termo. As relações são quentes e frias. Saiba você que ser bem-sucedido, ser feliz e ser produtivo é ser capaz de superar dificuldades com pessoas. Se você tem dificuldades com pessoas, se você é uma pessoa que fala que é melhor lidar com boi do que com gente, dificilmente, você pode até ganhar dinheiro, mas dificilmente será feliz desta forma. Então comece a rever o seu jeito de encarar a vida, o seu jeito de pensar os seus relacionamentos pessoais com essas reflexões. Então, não tem meio termo mesmo nas relações pessoais. Ou a gente tem um bom relacionamento, ou a gente não tem. Não tem, de fato, outro caminho a não ser a gente compreender isso. O conflito ocorre quando o foco está nas diferenças. Reduzindo as diferenças, é possível transformar o conflito em cooperação. Próximo slide. Então, o segundo ponto é esse: escute para ser entendido. Não interrompa, não discorde a pessoa difícil que está na sua frente. Ajude a pessoa a se esvaziar. Isso é muito importante. Ajude a pessoa a colocar as coisas que ela tem para fora, ouça com atenção, não julgue, não critique. Você vai começar um caminho muito positivo com a pessoa difícil, e se você é difícil, preste muita atenção nessas coisas que eu estou dizendo aqui, porque a dificuldade que você vê nos outros, ela pode estar, e muitas vezes está, em você, em nós mesmos. Não é isso? Então, segundo ponto, voltando para o slide aqui, não interrompa, prove que está ouvindo, parafraseie. O que é isso? Olha, quando a pessoa te diz assim, olha, eu estou com um problema aqui porque eu estou tentando fazer essa tarefa, esse projeto, e você fica me interrompendo, você repete, quer dizer que você está tentando terminar um projeto e eu estou te interrompendo. Repetir é mostrar que você está ouvindo atentamente, e isso ajuda a pessoa a se esvaziar. Esclareça, terceiro ponto, faça perguntas para compreender qual é o objetivo que a pessoa quer atingir. Se você for capaz de perguntar para as pessoas qual é o objetivo que ela quer, além de ficar brava, além de não falar nada, ser passiva, ou além de ser agressiva, ficar nervosa,
Por quê? O que ela gostaria que acontecesse para que ela ficasse então mais tranquila? Essa pergunta é fundamental porque ela mostra e vai te mostrar uma das 4 intenções que eu já te disse aqui, certo? Então, resuma tudo que foi dito na conversa, faça um resumo, vê se você entendeu, vê se a pessoa entendeu tudo o que você disse, confirme tudo o que foi dito e se existe algo mais a dizer. Então, 5 passos da escuta eficaz está aí. Crie harmonia, reafirme tudo o que foi dito, esclareça dúvidas, faça um resumo e confirme se tudo foi dito. Preste muita atenção nesses passos, eles vão te ajudar. A gente não vai anotar isso, ficar olhando a hora que a gente tiver com um problema com uma pessoa. Mas lembre-se, guarde isso, né? Se você quiser esse material, eu te envio por e-mail. Você mande um e-mail para a gente aqui, né? interbusiness@tvaraçatuba, está aqui embaixo no rodapé, e eu vou te mandar isso gratuitamente, sem custo nenhum, para você refletir junto com a sua equipe. Muito importante, muito interessante esse programa, é um tema rico e eu te aguardo no segundo bloco. A gente volta já já. Retomando o programa de hoje, olha lá, vamos para um slide aqui para a gente aprofundar mais esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo junto com você aqui. Terceiro ponto para você conseguir ser efetivo com qualquer tipo de pessoa difícil. Compreenda essa pessoa em profundidade. Muitos aspectos importantes do problema estão ocultos, tanto para a pessoa quanto você. Tenha humildade, tem um livro fantástico chamado Agenda Oculta. É um livro que eu recomendo para você, procure esse livro, principalmente para você que é da área comercial, porque ele mostra que enquanto a gente não descobre o que está escondido, que o cliente não está falando, que a pessoa com quem você tem uma dificuldade não está dizendo, você não vai conseguir resolver de vez o problema. Você vai adiar, você pode até complicar ainda mais por causa desse adiamento, tá certo? Agenda Oculta, anote esse nome, leia esse livro que é um livro muito bacana. Vamos para cá? Então, mesmo quando você não conseguir identificar exatamente se a pessoa está querendo finalizar a tarefa, se ela está querendo buscar uma integração maior, se ela está querendo fazer a coisa certa, ou se ela está querendo ser reconhecida, você não conseguiu perceber isso, você não identificou a intenção que está por trás do comportamento, dicas importantíssimas, preste atenção, com muita sinceridade. Se você usar essas aqui, você já vai melhorar muito a sua qualidade de relacionamento. Olha a primeira dica. Fale com brevidade. Isso ajuda o comportamento de quem quer finalizar a tarefa, mas você não percebeu que ela quer finalizar a tarefa. Mas use isso com qualquer pessoa. Procure ser breve. Se você é uma pessoa prolixa, que fala muito demais, procure encurtar as suas frases. Isso vai ajudar a qualidade dos seus relacionamentos. Preste atenção aos detalhes. Mostre na comunicação que você está atento aos pequenos detalhes. Isso vai te ajudar muito para a pessoa perfeccionista. Aquela pessoa que quer fazer tudo certinho, tudo perfeitinho. Ela vai perceber que você está atenta e ela vai ficar mais calma no relacionamento com você. Muito importante também. Terceira dica, demonstre interesse. Se você demonstrar sincero interesse pelo que a pessoa está dizendo, ouvir com atenção, olhar as pessoas nos olhos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu cutuco muito, eu não aceito quando eu estou conversando com alguém. Esses dias eu fui numa empresa, comecei a falar e a recepcionista ficava olhando para baixo. Ela não olhava para mim. E eu falei, bom dia, e ela não olhava para mim. Falei, tudo bem, olha, vim falar com a fulana. E ela não está aqui, e olhando para baixo. Eu falei assim, citei o nome dela, falei várias vezes o nome dela, vou te dizer por que isso é importante. E ela olhou para mim. Eu falei, preste atenção nisso, olhe para as pessoas, né? Tenha essa capacidade de olhar olho no olho, porque isso é fundamental, porque você está demonstrando interesse. Você vai ser uma pessoa muito mais respeitada. Não desvie o olhar das pessoas, né? Isso não é bacana, isso mostra uma fraqueza, inclusive, de caráter, tá certo? Eu sei que não é fácil ouvir essas coisas, principalmente se você tem esse problema, né? Mas desculpe a sinceridade, nós estamos trabalhando com coisas que não é fáceis. Crescer dói. Se você quer crescer, dói. Às vezes a gente tem que falar algumas coisas mais difíceis. Então vamos lá. E por último, né? Então demonstrar interesse ajuda você com aquela pessoa que tem intenção de se integrar e não está conseguindo. E o último ponto, reconheça as contribuições que foram dadas. Ajude a quem quer ser reconhecido. Muito importante.
reconhecer o que a pessoa tem de bom. Mas Marcelo, a pessoa que eu tenho problema não tem nada de bom. Ela não tem nada de bom. Só tem, eu não gosto, é uma pessoa grossa, é incompetente, é isso, aquilo. Ela tem. Se você procurar, se você tiver a humildade de descobrir, de querer descobrir, você vai encontrar coisas muito positivas por trás das pessoas que demonstram muita dificuldade. As maiores montanhas estão mais próximas do sol, mas são as que projetam as sombras mais escuras e mais profundas. Saiba disso. Toda grande dificuldade tem uma bênção, tem um ganho, tem uma riqueza e tem um diamante para ser descoberto, se você for humilde. Não é isso? Então, quarto ponto é a gente falar para ser entendido. Ou seja, quando você estiver falando com uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, que você considera uma pessoa difícil, cuide do seu tom de voz. Cuidado para não ser agressivo, para não ficar saindo pela tangente, sendo defensivo. Evite transmitir o desacordo, o descontentamento com a pessoa que você considera difícil. Isso é muito importante. Mais importante do que é dito, das palavras que você escolhe, é a emoção que está por trás do que você está dizendo. Preste também atenção nesse ponto, porque isso ajuda bastante. Você tem um tom emocional mais agressivo, talvez você seja o que nós identificamos como um alfa, uma pessoa extremamente realizadora. Se você é uma pessoa extremamente realizadora, você tem naturalmente um nível de agressividade muito grande. Aprenda a controlar a sua agressividade para não destruir pessoas, para não ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas que machuca, magoa, fere e destrói relacionamentos na conquista dos seus objetivos. Muita atenção com isso. Então, voltando para cá, é importante nos relacionamentos difíceis que a gente tenha a capacidade de falar, antes de começar a apresentar nosso ponto de vista, falar o seguinte: deixa eu te dizer uma coisinha. Eu vou te contar por que eu quero te falar isso e por que isso é tão importante para mim. Você chamou a atenção, você mostrou da onde você está partindo, qual é a base que você tem para construir, para querer um objetivo. Quando você declara o que quer, quando você tem maturidade, tem transparência, tem humildade de dizer para as pessoas o que você está buscando de fato na vida, você começa a puxar a mesma coisa dos outros. A outra pessoa não tem o que fazer a não ser buscar ser transparente, ser verdadeiro com você. Não tenha medo da verdade. Não tenha medo de ouvir críticas. Peça, explore profundamente o que as pessoas têm a dizer, o que elas pensam de você, o que elas pensam do seu trabalho, mas aprenda a ouvir com respeito e quando for dizer também alguma coisa, dá um retorno sobre alguma coisa que está errado. Mostre a importância, mostre a sua intenção, mostre o que você quer resolver ao ser sincero e verdadeiro com essa pessoa. Muito importante, não é mesmo? Então, voltando para cá, quando você tiver com uma pessoa difícil, essa dica aqui é muito importante, né? Quando alguém estiver gritando com você, quando alguém não deixar você falar, a pessoa não deixa, ela está nervosa, ela está transbordando, está destruindo tudo que foi construído, comece a falar o nome da pessoa. Vamos imaginar que seja João. Você fala assim, João, e a pessoa, João, modula, aí você muda o tom de voz. João, fala mais baixo, fala mais alto. João, fala com mais força. Ela vai parar para te ouvir. Não fique falando que nem louco com uma pessoa que está nervosa na sua frente. Chame-a pelo nome, para um pouquinho, chama de novo pelo nome e mude a voz. Fale um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Essa dica é valiosíssima porque a pessoa vai parar para te ouvir. Aí você tem a oportunidade de melhorar e esclarecer o problema de fato, sem ficar brigando. Tudo isso é importante, tudo isso é muito válido, tudo isso é muito rico. Eu faço isso, aplico isso na minha vida e por isso que eu divido de coração com você que nos assiste em casa, nos prestigia aqui no programa Interbusiness na TV Araçatuba. A gente vai fazer um pequeno break e a gente volta já já.
Retomando aqui o programa Interbusiness, eu disse que eu ia te responder questões que me enviaram e se você, por favor, quer participar desse programa, eu te respondo pessoalmente no e-mail, jamais cito o nome de ninguém aqui por uma questão ética e de respeito e de confidencialidade, que é a principal característica do meu trabalho. Tudo que eu faço é confidencial e interessa apenas ao cliente ou ao telespectador e por isso a gente tem o maior respeito com isso. Me perguntaram assim, Marcelo, por que ser excelente? Deixa eu te dizer por que ser excelente. Só assim você vai conseguir identificar o seu cliente. Talvez você não esteja vendendo bem, talvez você não esteja conseguindo colocar o seu negócio no nível, no patamar que você merece. Porque você está querendo vender para todo mundo. Você não encontrou o seu nicho, você não encontrou nem o seu segmento. Muitas vezes, claramente, você quer vender para todo mundo. Se você for excelente, você vai ter alguns benefícios muito importantes. Por quê? Porque o teu cliente verdadeiro, se você for excelente, você vai merecer o teu cliente verdadeiro, aquela pessoa que vai se beneficiar de fato do seu trabalho. E quem é o seu cliente verdadeiro que te procurou porque você é excelente? É a pessoa que vai te remunerar muito bem. É a primeira grande vantagem de ser excelente. Aí você deve perguntar assim, poxa Marcelo, mas você só trabalha com quem remunera você muito bem? Não, não é isso. É que quando você consegue identificar o seu cliente, você também vai perceber que muitas vezes um cliente ele não tem condição de te remunerar no nível que você merece, mas ele valoriza e ele precisa de você. Se o teu cliente te valoriza e precisa de você por uma questão de missão e de propósito, de contribuir com a vida das pessoas, da sociedade para você ser mais feliz, este também é o seu cliente. Ele te remunera muito bem porque reconhece a tua excelência. E ele precisa muito de você, não pode te remunerar no nível que você gostaria, mas você pode ser um grande parceiro e ajudar essa pessoa a crescer, participar de um processo vitorioso com ele e com a equipe. Então esses são dois critérios que são importantes para a gente saber, mas a gente só vai ter isso se a gente conseguir ser excelente, tá bom? Respondi sua pergunta que me enviou o e-mail. Vamos voltar para cá. Então, eu te disse o seguinte... Para você, quando tiver com uma pessoa que fala demais, eu te disse para repetir várias vezes o nome dessa pessoa, a hora que ela parar, você vai ter a sua oportunidade, a bola vai estar com você. Você vai estar com o domínio da bola, vai ser a sua vez de fazer o quê? De você dizer a sua verdade. Preste atenção. Dizer a verdade é você ter a coragem, a pessoa estava gritando, estava esperneando, e você conseguiu, chamando ela pelo nome várias vezes, com um espaço, não fique repetindo o nome dela sem parar. Fale uma vez, espere um pouco, deixa ela desabafar, fale o nome dela de outra vez, aumente o tom de voz, diminua o tom de voz, a hora que ela parar para te ouvir, fale a sua verdade. E diga para ela, olha, a minha verdade é essa, pode não ser a sua, pode nem ser a realidade de fato, mas deixa eu abrir o meu coração. Esses dias eu tenho passado por experiências com meus clientes e eu tenho dito para eles assim, deixa eu te dizer uma coisa para você, posso abrir o meu coração? Você não sabe como isso muda o comportamento das pessoas, como muda o valor que elas te dão. Comece a abrir o seu coração, não tenha medo de ser verdadeiro na hora de resolver problemas, principalmente com pessoas difíceis. Então diga a sua verdade, voltando para o slide, seja específico, fale e prove. Porque acha que aquilo é importante te ouvir, mostre o comportamento, como o comportamento dela prejudica ela, prejudica os colegas. Próximo slide, por favor, Leandro. Tenha paciência e seja flexível. Se for necessário, refaça todos os 5 passos. Criar harmonia, reafirmar, esclarecer, resumir e confirmar. E o 5º ponto para encerrar, projete o melhor e espere o melhor das pessoas. O comportamento problemático é reforçado porque as pessoas que estão à sua volta, à volta da pessoa problemática, elas esperam que ela seja realmente difícil e ela acaba, às vezes ela até quer mudar, mas não consegue porque criou-se uma expectativa tão ruim que isso só faz ela ficar cada vez pior. Então, é importante você compreender isso, é importante você ter domínio sobre essas coisas que estão sendo ditas, E tem um chamado efeito Pigmalião, que é o seguinte,
Isso é comprovado na psicologia, nas terapias, que o que se espera das pessoas, elas acabam produzindo. Pessoas, muitas vezes, que não são muito competentes, quando você fala que acredita nela, que a valoriza, que sabe que ela pode mais, ela realmente é capaz de ter um comportamento e resultados incríveis, porque você, de fato, foi uma pessoa que acreditou nela. Acredite nas pessoas, acredite que as pessoas podem mudar e você vai ver isso acontecer dentro da sua empresa, você vai ver isso acontecer dentro dos seus relacionamentos pessoais. Reflexões, eu tenho sempre feito aqui para o desenvolvimento da equipe. Olha, reúna-se com sua equipe, junta as pessoas que trabalham com você e descubra por que nós estamos aqui. Eu estou aqui para ganhar dinheiro? É isso. Se a pessoa pensa isso, está ali só para ganhar dinheiro e ir embora, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ou você não foi capaz de construir valor no relacionamento, no objetivo de estar ali, ou a pessoa não é capaz de entender a responsabilidade humana que ela tem com a vida, com os que estão à volta dela. E se for isso, é melhor você não ter essa pessoa dentro da sua empresa, certo? De novo, por que vale a pena? O que nós estamos fazendo juntos? Qual é o objetivo que nós estamos fazendo aqui? O que está faltando e é preciso melhorar dentro dessa empresa? Os pontos importantíssimos. Discuta isso com a sua equipe. Não tenha medo de perguntar para a sua equipe isso que está aqui. Próximo slide, Leandro, por favor. Quais os problemas de comunicação que estão acontecendo? Nós estamos te dizendo tanta coisa aqui que eu tenho certeza que acontece de alguma coisa em algum nível na sua empresa, na minha, na das outras pessoas. Então, descubra os problemas de comunicação que existem, eles geram mais de 80% das nossas dificuldades pessoais e profissionais. Prepare uma breve pesquisa e peça a opinião dos seus clientes. Nessa pesquisa você deve avaliar o seu atendimento, a velocidade de responder a problemas, a qualidade do seu produto, a cortesia da sua área de vendas e de atendimento. Faça isso no papel, faz lá no Word, imprima, põe na entrada da sua empresa, peça para que o pessoal de atendimento entregue para o cliente e que ele pontue muito ruim, ruim, razoável, bom e muito bom. Dê uma nota de 0 a 5 e discuta depois. E dê um espaço para observação, para que a pessoa possa contar um problema que teve na sua empresa. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de melhorar muito rapidamente a qualidade da tua empresa. Então, próximo, por favor. Identifique situações e comportamentos de colegas e clientes. E qual a intenção predominante? Essa pessoa que eu tenho problema, ele quer finalizar a tarefa, ele está buscando fazer a coisa certa, está buscando se integrar ou está buscando ser reconhecido. Falamos de todos esses pontos aqui. Encontre alternativas para melhorar os relacionamentos e criar novas soluções, que é aquela questão do harmonizar, redirecionar, esclarecer, confirmar. E depois, por último, indique o comportamento disfuncional, encaminhe a pessoa difícil ao profissional qualificado. Se existe disfunção, eu falei aqui, se a pessoa não consegue aprender de fato com os problemas, então esta pessoa, mesmo quando você oferece ajuda, mesmo quando você passa por um processo de capacitação profissional, de liderança e as coisas não melhoram, essa pessoa provavelmente é disfuncional, ela deve ser encaminhada a um profissional específico, que é um profissional, neste caso, ou um psicoterapeuta, ou um psicanalista, ou um psicólogo, tá certo? E aí não vale a pena, talvez, reflita e discuta com a pessoa se vale a pena ela estar com você, se ela realmente não conseguir mudar, nem com essa ajuda. Olha, assista um pequeno vídeo que eu deixei aí e a gente volta para encerrar o programa de hoje. O perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar, e lutar, e lutar. Sabe qual é o perigo? É você pensar pequeno e conseguir. Vou repetir. O perigo não é você pensar grande e lutar, lutar, lutar para tentar conseguir. O perigo é você pensar pequenininho e conseguir. Daí você vai ser pequeno. Você vai ser aquele de sempre. Você vai ser o igual. Tem um ditado muito bonito em latim que fala: Aquila non captat muscas. Sabe o que é isso? As águias não caçam moscas. Em inglês é Eagles catch no flies. É o mesmo ditado. Ou seja, as águias não caçam moscas. Ou seja, quem pensa grande quer coisas grandes. Quem pensa grande, quem voa alto,
precisa de coisas altas, grandes, para que possa, na verdade, sobreviver com seu ego, com a sua autoestima elevada. O perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. Gente, se você não tiver, se nós não tivermos, se eu não tiver um sentimento de missão, se eu não tiver uma coisa que me levante da cama toda manhã e que eu queira fazer, se eu não tiver um livro para escrever, se eu não tiver uma aula para preparar, se eu não tiver uns e-mails complicados que me mandam para eu responder, se eu não tiver, estou falando de mim mesmo, uma pesquisa para eu fazer, eu não tenho vontade de acordar de manhã. Vou acordar de manhã para quê? Para ir para o meu escritório? Para ficar ali assinando papel? Não é como a gente brinca? 80% do tempo assinando papel e 20% do tempo desfazendo mal entendido dos 80% que você assinou. Quer dizer, isso é a vida. Será que a vida da gente é realmente trabalhar num serviço rotineiro, depois se aposenta, daí fica doente? Por quê? Porque acabou a vida. Quem já andou não tem para andar. Eu já andei, professor, eu trabalhei 35 anos no meu serviço e agora eu me aposentei e estou aqui sentadinho na porta da minha... Mas será que é isso que é a vida? Pense bem, será que você não deveria olhar um dia para o espelho e falar, meu Deus, eu tenho 65, 70, sei lá quantos anos eu tenho, o que eu posso fazer? Que missão eu ainda posso ter nessa terra? Né? O que mais eu posso fazer de novidade? O que mais eu posso criar? Você que é uma dona de casa, que é uma avó, o que tanto eu posso fazer pelos meus netos, pelos meus filhos? O que eu mais posso criar? Que almoço eu vou fazer no domingo? O que? Alguma coisa nova, alguma coisa grande, alguma coisa que puxe você para cima e empurre você para frente. Isso a gente precisa. E a gente só consegue isso pensando grande, pensando além dos limites. A gente só consegue isso desafiando a gente mesmo. Se a gente fizer coisas que a gente consegue e sabe que consegue muito facilmente, se a gente pensar coisas assim, sabe qual é a graça? Qual é, na verdade, o motivo? Né? Qual é a motivação que vai me fazer acordar de manhã, vestir o mesmo chinelo, a mesma bermuda, né? Ficar olhando, será? Pense nisso. Pense, o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar. O perigo é você pensar bem pequenininho e conseguir. Porque a gente deve ser transparente. Vou trabalhar esse tema aqui porque esse tema é central. Ou a gente faz com que as pessoas, dá abertura para que as pessoas nos conheçam, ou simplesmente a nossa vida não vai funcionar. Não vai funcionar a nossa vida afetiva, não vai funcionar a nossa vida profissional, não vai funcionar os nossos relacionamentos sociais. Nós vamos nos tornando, ao longo do tempo, pessoas disfuncionais. Tá certo? É por isso que a gente está aqui, por isso que é um grande prazer merecer a tua audiência. Você nos assistir em casa, eu agradeço aqui em nome da TV Araçatuba, da equipe técnica que nos ajuda. E eu quero deixar um abraço especial para a Tina, da Exata Cursos, uma empresa que cresce, que está melhorando, está se qualificando cada vez mais e merece o nosso reconhecimento. A Construforte, no nome do seu Tomás e do Sérgio, que também tem conseguido e tem oferecido para o mercado de Araçatuba produtos diferenciados no setor de construção civil. E o São Rafael, o Carlos do São Rafael, que realmente o sucesso, a história, comprova a qualidade que ele tem e que ele conquistou ao longo dessas décadas de bons serviços prestados, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Mande um e-mail aqui para o interbusiness@tvaraçatuba. Coloque as suas dúvidas, eu te aguardo no próximo programa. Até lá!